Oiê, boa noite, pessoal. Boa terça-feira aqui para vocês. Como é que estão? Voltando a transmitir live, tô até um pouquinho nervosa aqui, né? Vão dando um oizinho para nós. Gente, a live ela vai acontecer no YouTube, tá? Então, por favor, acessem o link para serem direcionadas para o YouTube. É minha primeira live no YouTube, então eu vou precisar muito da ajuda de vocês, da colaboração de vocês. Por quê? Porque eu preciso chamar minha convidada para participar no YouTube comigo. E eu confesso que eu nunca fiz isso. Então, preciso de ajuda. Tcharararara. Alguém sabe como a gente faz isso? Chamar a convidada para a live dentro das lives do YouTube? Boa noite todo mundo que vai chegando. Gente, tem muitos nomezinhos novos que não são minhas figurinhas antigas da época que eu fazia live. Por favor, coloquem aí um oi da onde vocês são. Talvez são seguidoras da Lana também, né? Então, tô aqui tentando descobrir pra gente poder iniciar. Eu vi que a Lana já está disponível, já chegou aqui no Insta. Como será que eu faço isso, meu povo? Lana, tenta, por favor, entrar no teu YouTube e clicar naquele link que eu te passei. Vamos ver se aparece a tua solicitação aqui. Meninas, por favor, cliquem no link aqui na tela, deve estar em algum lugar, eu acho que é aqui no cantinho, tá? Que tem como se fosse um clipes assim, para vocês irem para YouTube com a gente, por favor. Vamos lá. Vamos ver se dá certo. Me mandem notícias, por favor, gente. Se vocês estão conseguindo entrar no YouTube ou não. Não tá rolando, Lana? Naquele link que eu te mandei no WhatsApp, não foi? Será que ninguém vai conseguir entrar comigo no YouTube? Opa! Marido da Lana conseguiu entrar na nossa live aqui do YouTube. Tô vendo o Ney ali como participante da live. Tá. Bom, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer a live por aqui, tá? E aí depois eu subo ela pro YouTube e dela fica gravada no YouTube para quem quiser depois acompanhar ou rever, enfim, encaminhar pras amigas e encaminhar lá no YouTube. E aí eu vou tentar entender melhor nos bastidores como funciona essa coisa de live no YouTube, tá? Vou chamar você aqui então, Lana. Vamos lá. Convite. Oiê! Olá, Boa noite! boa noite. Única forma possível que eu consegui. Então, queria fazer, né, o canal do YouTube e tal, ter as lives lá, organizado, separadinho, bonitinho. Que a ideia agora é a gente usar esse teu aniversário, né, de 1 ano Mirali e voltar a fazer esses conteúdos mais longos, né, com mais informação para as nossas pacientes e seguidoras também, né? E aí ali eu achei que ficava mais organizado, mas enfim, não deu certo hoje, depois a gente testa aí nos bastidores e tenta para uma próxima, então. Não, eu imaginei, na verdade, que ia ser por aqui, e aí eu não tive, eu não aí eu nem tentei antes, não vi nenhum Aham. tutorial de como fazer isso pelo YouTube, né? Mas de uma próxima vez a gente testa, A vê como gente faz. testa, então. Tá bem. Combinadíssimo. E aí, pessoal, boa noite todo mundo que tá entrando aqui com a gente, né? Como eu disse ali, não sei se já tava, mas assim, eu tinha
o hábito de fazer lives antigamente, então já tinha, o pessoal costumava sempre entrar. Tô vendo carinhas antigas, tô vendo carinhas novas, por favor, se apresentem também aí. Não sei se são, talvez as suas seguidoras também receberam o anúncio, né, da nossa live. E aí, para quem tá entrando porque viu que tá online ao vivo, hoje, né? Hoje, dia 19, tá fazendo exatamente um ano que a Lana tá trabalhando aqui na Mirelle com a gente. Daí a gente resolveu fazer essa live para comemorar esse momento e vocês conhecerem um pouco mais também. E eu também preparei perguntinhas para entrevistar aqui a doutora Lana no dia de hoje. De presente, você ganhou uma entrevista. Eba, eu gosto. Então tá. Então, assim, minha primeira pergunta. Dentro desse contexto, né, de mãe, de saúde, de mulher, de assistência ao parto, o que mais você sente assim que aprendeu nesse um ano aqui na Clínica Mirale com a gente? Então, primeiramente, boa noite, né, para todo mundo que está aí. Agradeço muito a presença de vocês, tá? Muito mesmo. Estou muito feliz de poder dividir mais isso com a Fernanda, né? Porque se teve algo que eu aprendi nesse um ano, é abraçar as oportunidades, de forma geral, né? E o que eu aprendi também, porque entrar na Mirale veio junto com muitas mudanças aqui na minha vida, né? E assim, Aproveita para contar um pouquinho da tua história. então, eu sou de Goiânia e me formei em Anápolis, me formei médica em Anápolis, que é uma cidade ao lado, que é a cidade do meu marido, inclusive. E vim para Rio do Sul para fazer a residência médica de GO. E ao final da residência, aquela coisa de o que eu vou fazer, para onde que eu vou, não tinha certeza bem para onde eu ia. E aí eu passei no concurso em Blumenau, né, que eu trabalho no CAISM, na prefeitura. E aí eu pensei, opa, caminho de Deus, né? Ele me mostrou algum lugar ali para ir. E daí as portas foram abrindo. E foi quando eu entrei na Mirale também, né? E a forma como a Fer trabalha é a forma como eu também gosto de trabalhar e com a qual eu me identifico muito. E pensando assim, na minha trajetória na Mirale até o momento, e pensando em assistência ao parto, um dos maiores aprendizados que eu tive com certeza é o quanto a gente deve abraçar o processo. Né? É muito importante que a gente abrace o processo, esteja envolvida verdadeiramente nele. E tanto quanto for possível, porque eu sei que muitas vezes não é possível, a gente se desapegar do controle, de tentar controlar tudo, de tentar que tudo seja exatamente como a gente imaginou e tudo. Então, estar dentro do processo, né? E deixar as coisas assim nas mãos de Deus mesmo. Vai, flui e as portas se abrem, as coisas vão acontecendo, né? Então, o meu grande aprendizado desse meu primeiro ano. Que legal. E qual foi o maior desafio que você enfrentou? Meu maior desafio. Eu sou geminiana, né? E um dos meus maiores desafios foi começar a desapegar do que não fazia sentido para mim, né? Uhum. Eu peguei muitos empregos depois que eu entrei aqui, depois que eu cheguei em Blumenau, e peguei muitas coisas e de repente me vi num burnout, me vi numa bola de neve enorme de um monte de empregos e nunca estava ficando em casa mais. Uhum. E aí, me desvencilhar daquilo que estava perdendo sentido foi o meu principal desafio, mas que eu já estou, graças a Deus, agora destravando com mais facilidade. Que bom, já superado então. Superado. E teve algum momento assim que para ti que foi mais especial ou uma experiência assim que foi marcante junto com as pacientes? Ai, tive algumas muito boas, muito maravilhosas, mas que me marcou profundamente, com certeza, foi a minha primeira paciente Mirali para assistência ao parto mesmo. Uhum. Foi maravilhoso. Eu tinha, assim, eu assisto partos há bastante tempo, só que ter aquela paciente que confiou aquele momento a mim, ela me escolheu para estar naquele momento, foi extremamente especial. E foi muito bacana, foi tudo assim,
foi uma coisa maravilhosa. A assistência em si foi muito tranquila, graças a Deus. A gente estava ali com a Nath. A gente nunca tinha feito assistência juntas, então Uhum. foi uma primeira vez ali de muitas coisas, foi muito legal. Então foi algo que me marcou bastante. Foi a minha primeira paciente Mirelle, com certeza. Ah, é sempre assim, né? As primeiras vezes acabam Ai, sendo muito bom, marcantes. foi muito bom. E foi muito organizado, porque eu estava prestes a ter uma viagem, e aí Deus foi tão maravilhoso, era uma viagem de aniversário de namoro com meu marido, e aí ela entrou em trabalho de parto antes, eu consegui prestar toda a assistência e tudo bem certinho, e depois viajar tranquila. Eu digo, os meus bebês costumam se organizar bem também, assim, porque, né, Ai, vida de obstetra é nossa! isso, né? A gente não tem rotina, a questão das programações, né? Eu Sim. sempre brinco com as amigas, assim, não desistam de mim, porque eu vou, mas se tiver parto eu não vou, mas eu vou, mas talvez eu não vá, entendeu? É o desapego do controle. É Exatamente. justamente isso, é o Que foi desapego. o teu maior ensinamento, né? Desse ano não foi por acaso, né? Exatamente. Desapegar total. E para os próximos anos, o que que você imagina? Quais são os planos? Nossa, assim, um dos meus principais objetivos, né, com certeza é ter bastante gestantinhas minhas, bastante mesmo, né? Crescer bastante no consultório e tudo. Ah, e ao passo que eu tenha tempo para curtir os meus hobbies, né? Fazer as coisinhas que eu gosto, tudo com bastante equilíbrio. Sem Como muito boa controle, geminiana mas que com sou, que quero controle. abraçar o mundo. Geminiana, né? Nossa, sou uma Eu, geminiana clássica. eu até tinha aberto uma caixinha, mas acho que talvez a gente avisou da live um pouquinho em cima, né? Porque a decisão foi meio. Vamos fazer, né? Meio repentina. Para ver se o pessoal tem alguma dúvida, se quer perguntar alguma coisa, daí pode colocar aqui embaixo para gente também, né? Que aí a gente vai respondendo conforme a live vai acontecendo, né? As dúvidas de vocês. E aí, eu acho que essa é uma questão que sempre chega com as pacientes, né? Na primeira consulta. Às vezes elas já dão uma olhada na rede social, às vezes vem por indicação, né? Mas para a gente deixar também aqui registrado o teu posicionamento nesse sentido, né? Que como que você descreve hoje a sua abordagem em relação ao parto e assistência às gestantes como um todo? Então, um dos principais pontos da minha abordagem, né, é fazer aquela paciente entender que, a decisão dela é segura, né? Que a gente vai por caminhos seguros, qualquer que seja a via de parto que vai acontecer, né? Mas principalmente pelo parto normal, que hoje a gente vê nas redes sociais assim, tanta coisa, tantos relatos, tudo. Muitas vezes a paciente chega assustada, ela chega com várias dúvidas e tudo. Então, trazer segurança para essa paciente, né? Fazer com que ela confie e que a gente tenha juntas uma decisão compartilhada responsável, né? E encorajar essa mulher. Assim, eu acho que a coisa que eu mais faço para essa paciente é o encorajamento, né? De dizer, ó, tá tudo bem a gente ir por esse caminho, ele é seguro por causa disso. E, enfim, tira as dúvidas dela, faz com que ela se sinta confiante, que ela se sinta protagonista, porque é uma coisa que eu vejo de forma muito triste, inclusive, né? Uma frase que eu vejo muito na internet, me forçaram a ter parto normal. Calma lá, não é assim que as coisas funcionam, né? Não existe forçar ninguém a nada. E é uma coisa que eu deixo muito claro para os pacientes: olha, a gente tem uma forma de trabalhar dessa forma, mas, sobretudo, você vai ser respeitada o tempo todo, na sua decisão, nos seus trejeitos, na forma como você quer conduzir o seu parto. A protagonista é você, eu tô aqui para garantir segurança, né? Técnica ali, acolhimento também, com certeza. Mas, sobretudo, essa mulher vai ser respeitada durante todo o processo, ela vai ser a protagonista durante todo o processo. E quanto mais informação, quanto mais munida, né, de informação essa paciente e o acompanhante dela
tenham, né, Uhum. com certeza mais sucesso a gente vai ter nessa assistência ao parto, sem sombra de dúvidas. Eu sempre digo que a gravidez é dos dois, né? Já começa na tentativa que Uhum. a gente precisa dos dois, né? Não é à toa que também tem maridos que têm sintomas de gestação. E, inclusive, tem estudos atuais de ressonância magnética para avaliação das mudanças que acontecem no cérebro, o cuidado com o bebê ali, né, recém-nascida, existem estudos mostrando que homens que participam do cuidado, que participam do pré-natal, que participam de verdade desse momento, eles começam a ter as respostas cerebrais, as alterações exatamente nos mesmos pontos das mulheres. Então, assim, sim, homens também têm instinto de cuidar, né, quando se Uhum. permitem, assim, fazer, né? Então Sim. é super importante o casal estar envolvido juntos nesse processo, né? E muitas vezes, assim, principalmente no meu contexto de plantão, que eu pego uma paciente com a qual eu não tenho vínculo, que eu tô vendo ali pela primeira vez e tudo, muitas delas às vezes chegam lá no plantão para tirar dúvidas, principalmente sobre parto, elas querem ter Uhum. parto e querem tirar suas dúvidas. E aí o que eu falo para elas, converse com o teu acompanhante. Como é que ele tá em relação a essa decisão? Informa ele. Provavelmente essa paciente é uma paciente que estudou alguma coisa sobre, por isso ela decidiu, né? Então, que o acompanhante esteja preparado, porque Uhum. faz toda a diferença um acompanhante preparado, um acompanhante que sabe o que está acontecendo, que sabe acolher essa mulher, que sabe entender que ela não está em sofrimento, que vai abraçar a causa junto com ela, porque ele vai ser a pessoa que vai levantar esse parto ou levar à ruína. Inclusive, se ele não tiver junto, ele vai ter... Sim. Meu Deus. Uhum. E em relação, assim, às tendências que você vem observando nas condutas, né, nos plantões, nas conversas com colegas, assim, quais as tendências atuais que você vem vendo na assistência ao parto? Pergunta difícil, polêmica, Capciosa. capciosa. Então, na verdade, assim, eu vejo muito das mulheres se empoderando cada vez mais de informação para parir, ao passo que a gente tem colegas que já não vão, não, já não estão tão entusiasmados, né, com esse processo. E assim, eu temo que a tendência seja a gente ter muita quebra de relação médico-paciente nesse sentido de plantões, né? De estarem desconectados ali, de ser aquela relação de médico paternalista, né? De que ele manda a paciente, tem que fazer, e se não for do jeito dele, ainda que esse jeito não é o adequado, né? Eu vejo muito Uhum. essa tendência. Eu Uhum. temo, né? E desejo que ela não se concretize, que os nossos passos de formiguinha consiga construir coisas, né, muito boas e que a gente consiga, cada paciente que se empoderou para ter o partinho dela, que ela consiga e que ela propague isso, né? Essa é a Uhum. minha torcida. Para cada mulher que tem um parto respeitoso, que ela leve isso para mais mulheres e Uhum. que mais mulheres se encorajem a ter partos também. E que quanto mais a nossa postura de respeitar o processo dessa mulher aparecer, que isso seja espelho para os colegas também. Então, eu espero que Uhum. a tendência não se concretize. Eu digo que tem a música, né, com passos de formiga e sem vontade. Eu digo, nossa, é passos de formiga, mas com muita vontade, né? Muita vontade, muita vontade. De que a Nossa, mudança aconteça, né? sim. Mas sim, realmente, infelizmente, a mudança se dá a passos lentos e nos últimos tempos, ao meu ver, a gente tem até andado um pouquinho de marcha ré. Assim, não sei se tem pessoas da assistência ao parto aqui acompanhando, né? Eu vi que a Débora comentou, né? Que atua como doula, né? Se quiserem também comentar as tendências que vem observando, também fiquem à vontade. Mas a minha, infelizmente, eu observo até um pouco de ré, infelizmente. Tá, e aí, uma coisa que também pega, por exemplo, a gente tem uma frequência de consultas do pré-natal, né? O acompanhamento.
Aí eu queria que tu explanasse um pouquinho como você vê assim a importância do acompanhamento de pré-natal para essa preparação. A gente sabe assim, né? Aqui na Miralha, tipo, a Alana, quando veio trabalhar comigo, recebeu o nosso guia das consultas, né? Os assuntos que precisam ser debatidos com a Uhum. paciente, orientados, conversados ao longo do pré-natal, para que aconteça essa construção do conhecimento, né? Então a gente tem vamos dizer assim, um roteiro que eu desenvolvi aí em anos de assistência para tentar passar, né, informação, além do acompanhamento técnico, que é o mínimo que absolutamente todo Uhum. mundo tem que saber fazer, tem que fazer, né? Mas a gente tem que dar um passo a mais, né, com as pacientes para orientá-las para esse momento tão especial. Assim, como você vê então essa importância do acompanhamento pré-natal para assistência ao parto, para esse momento lá na frente. É, é imprescindível, né, que durante a consulta de pré-natal, para além da técnica, a gente oriente, faça a educação perinatal com essa mulher, né? Explique quais os rumos que essa gestação pode tomar. Porque o que eu vejo também é uma mulher que chega com uma expectativa de eu vou entrar em trabalho de parto espontâneo e tudo, vou ter dores e vou parir meu bebê. E muitas das vezes essa mulher ela tem essa ideia na cabeça, mas ela não tem nenhuma noção de como isso vai acontecer, de que coisas que podem acontecer no caminho que podem impedir que isso aconteça, né? Então, assim, as mulheres chegam, eu vou entrar em trabalho de parto espontaneamente e não estão prontas para induzirem seus trabalhos de parto. Então, ela chega assim, eu não quero induzir, não se preparam para a indução, não sabem nada sobre a indução. Então, a importância do pré-natal se dá justamente ao longo do tempo, construir essa questão de. O parto dela vai ser construído no pré-natal. A gente não vai falar de parto ali com 35 semanas, a gente vai falar de parto a gestação inteira, de Desde a diversas primeira formas. consulta, né? Uhum, desde a primeira consulta, de fazer ela entender, né, todo o processo fisiológico do trabalho de parto, o que pode acontecer ali no meio do caminho que não é o habitual, o que ela pode esperar em cada fase do trabalho de parto. E olha, às vezes tu não vai entrar em trabalho de parto espontaneamente. E existe essa opção. Ou então, olha, vamos precisar que a tua gestação seja encerrada no momento X ou Y. Para isso, a gente vai utilizar este caminho. E aí é durante o pré-natal e vínculo criado e tudo, segurança e informação que a gente vai fazer com que essa mulher chegue com 35 semanas, ela tá sabendo tudo que ela pode sobre o trabalho de parto, o que esperar dele, inclusive até para ela ir atrás de mais informações, né? Porque eu achava que 1 hora de consulta era o suficiente, mas às Não vezes é. eu preciso de 2. Então, Seguidamente eu me atraso porque é muita coisa para é falar, né? muita coisa, é muita coisa. E eu fico feliz, porque quanto mais a gente informa essa paciente, mais ela vai atrás de informações, traz as dúvidas dela, a gente tira essas dúvidas. Então, ela chega no final ali do pré-natal totalmente já encorajada, já sabendo o que esperar. Ela chega outra pessoa para o trabalho de parto quando ela é bem informada no pré-natal, quando essa segurança é criada e tudo. É Eu imprescindível. brinco com os casais que a gente vive a vida aqui, né? Aí quando vem o positivo, é tipo, Jesus, tem um universo aqui que a gente nunca ouviu falar, né? Porque não é um assunto habitualmente que as pessoas vão tratar, Uhum. né? No dia a dia, assim. Não é um assunto tão corriqueiro, né? E aí Uhum. até aquele meu ditado que tu adotou, que é conforme a carroça anda, as melancias se ajeitam. Então, é 9 meses para a gente fazer o bebê, mas também é 9 meses para preparar o pai e a mamãe para esse momento. É realmente uma Uhum. construção de conhecimento, né? Que é o que deixa a gente mais seguro. Muita gente fala assim também, até quando eu estava gestante e me preparando. Tanto para o parto, porque sim, me preparei também, né? Ou para amamentação, para sono do bebê, para tudo. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de teoria, né? E aí as pessoas falam, que besteira, né? Depois na prática é tudo diferente, teoria é só para inglês ver, depois na hora é tudo diferente, enfim, né? As pessoas sempre desencorajam muito essa questão da teoria, porque, cada experiência é única. Sim, é.
Cada experiência é única. Provavelmente na prática vai ser absolutamente tudo diferente, né? Mas se a gente não tem uma noção do que pode acontecer, se a gente não tem a teoria para nos embasar e para nos dar ferramentas também de como agir nas situações, fica muito mais difícil, né? Com certeza. Então a gente acaba entrando num ciclo de medo, tensão, dor, que é muito descrito quando a gente fala de parto normal. Tudo que é Uhum. desconhecido nos gera mais medo. É só lembrar da nossa infância, quando dormia num quarto escuro sozinho, tu escutava um barulho, meu Deus, é um monstro, é não sei o que, aí tu liga a luz, ah não, tá vendo ali, é o galho batendo na janela, pronto, deixou de ser medo, né? Então, o desconhecido, ele causa mais desespero, né? Causa medo. O medo gera o quê? Tensão. E a tensão, aí, aumenta a dor. Então, acaba sendo esse ciclo que é tão falado quando a gente fala de parto. Então, essa parte do pré-natal é um momento que a gente tem sim para discutir teoria, esmiuçar teoria, né? Ir a fundo em todas as questões que podem acontecer. E eu sempre brinco com os casais também. Eu digo, olha, se acontecer isso, tá? A mulher vai estar lá com as contrações, não vai estar prestando atenção, mas o marido vai ficar branco, pálido, igual a parede, apavorado, mesmo eu estando falando aqui que isso pode acontecer, né? Mas é importante a gente falar sobre, inclusive das situações mais raras, né? As Uhum. pessoas precisam estar cientes do que pode acontecer. Então é Sim. muito. Ah, eu amo atender para Natal, tá? Eu sempre digo, eu amo atender grávida, grávida, assim, é curiosa, é engajada, Sim. traz a Eu amo pastinha com os também. exames, entendeu? Tipo assim, né? Não, é de consulta ginecológica, nada contra, eu amo atender ginecologia também, mas é super engraçado, porque tipo, ah, esqueci, podia ter trazido esse exame que eu fiz semana passada, não acredito. A grávida jamais, gente, a grávida ela anda ali com a pastinha dela, com tudo organizado, tudo, é Listinha muito de legal. perguntas, que eu tenho um Lista monte de de grada com listinha perguntas, de perguntas que eu amo amo. checklist. Amo. É muito Amo bom. checklist, cara. Não, eu sou muito do checklist, meu Deus. Aí é muito Aham. bom que elas chegam. Então, doutora, outra pergunta. Daí elas perguntam, eu acho o máximo. É Realmente, ótimo. grávida é um universo Sim. muito gostoso. Elas são muito curiosas Não mesmo. faz sentido a pessoa sair da consulta com mais dúvida do que ela chegou. Ela tem que Com sair com menos certeza. dúvida do que ela chegou. É para isso que existem as consultas de pré-natal também, né? Eu sempre digo, ouvir batimento do bebê, medir a pressão, saber controlar uma pressão alta de diabetes, isso é o básico que todo obstetra tem que saber fazer, né? Então, esse plus de preparação que eu acredito que realmente acaba sendo o diferencial, né? Com certeza, com certeza. E como que você acredita que as gestantes podem se sentir mais confiantes durante esse processo? A gente até já deu spoiler na resposta anterior, né? Sim, informação de qualidade, né? Primeiramente, essa mulher tem que buscar informação. Eu percebo que, e eu vejo muito isso nas famosas, né? E eu aprendi muito isso com a Bia Herif também, aquela obstetra do Rio de Janeiro. As famosas, quando as famosas querem ter parto, né? Quem estuda, quem se informa, não quer operar, quer parir. Então, a mulher que vai atrás de informação, que estuda e percebe todos os benefícios, que não são vozes da nossa cabeça, que são ciência, que são superiores a qualquer cirurgia, né? Essa mulher quer parir. Então, e ela vai segura, claro que ela vai ter as dúvidas dela e tudo, mas é uma mulher que vai estar segura, que ela sabe. Assim, é muito engraçado quando elas chegam e querem parir. Eu pergunto, sabe como é que funciona a indução? Tudo. Eu li alguma coisa sobre. Daí tem o comprimido, tem o balão, tem o soro. Então ela já sabe pelo menos ali, né, o que vai ser feito, mais ou menos. Ela sabe que em que fase do trabalho de parto pode acontecer alguma coisa, né? A fase latente pode ser um pouco mais prolongada, a indução geralmente também pode demorar bastante. A fase ativa vai ser a fase que tem as ondas, as contrações como ondas. O período expulsivo geralmente é um período que ela está mais agitada. Então, assim, a informação é poder. É a forma como que essa paciente mais se sentir segura. E a informação de um pré-natal bem feito, a informação que ela busca numa fonte de qualidade, né? E como tu bem colocou, né? A gestação é dos dois. E isso compartilhado com o acompanhante dela, né? Com o companheiro dela, ela com certeza vai se sentir confiante até para ir para o plantão mesmo. Ela vai para o plantão tranquila. Se ela muniu de informação, é o que vai fazer ela com certeza ficar mais confiante. Bacana.
Nenhuma dúvida, esse povo tá tão assim, paradinho, né? Todo mundo afiado, né? É, não tem dúvidas, ou Ô, é o gente, vocês não frio. reparem a minha cara, porque a obstetra de vocês estava dando plantão, inclusive, desde ontem. Então, olha, vida real Vida acontecendo. real. É, vida de obstetra, é isso aí, né? Então, bom, como o povo tá quieto, vou seguir perguntando, tá? Quais conselhos você daria para as futuras mães, né, que estão se preparando para o parto? É, eu tenho um post no Instagram que eu gosto muito, que é exatamente sobre isso, né? Que conselhos que eu dou? Busque informações de qualidade, né? Desapegue do controle, desapegue totalmente do controle, porque você vai buscar informação, mas você vai preparada para todos os cenários, né? É o famoso, ai, mas chega lá é tudo diferente, mas você sabe o que esperar, né? Para a gente, como obstetra, como profissional, a gente sabe que parto não é uma receita de bolo, que a gente também se prepara para a assistência, mas que às vezes algo vai sair totalmente diferente do nosso planejado. Né? Que outro conselho eu dou? Se possível, sempre que possível, tenha uma equipe em que você confia, né? Tenha uma equipe de parto, tem o seu obstetra, tem a sua enfermeira, tem a sua doula. Então, ter uma equipe de parto, com certeza vai fazer com que essa mulher tenha uma assistência muito, muito, muito superior, uma assistência respeitosa, em que ela vai ser a protagonista, em que ela vai estar segura, ela e o bebê dela. E preparar muito, muito bem o acompanhante. Esses são os meus conselhos. Essa questão do controle, né, é muito interessante, sim, é algo desafiador, né? E eu acho até que eu consegui me sair muito bem em Muito! liberar Fosse o maravilhosa! controle. Aham. Porque eu sempre comento também com as pacientes, gente, a gente vive num mundo onde a gente só acha que tem controle de alguma coisa, né? É uma ilusão a gente achar que tem controle de alguma coisa. A Google Agenda e não sei o quê, e piriri pororó, checklists e pede comida pelo iFood, eu não vou passar fome. Gente, não, a gente definitivamente não controla muitas coisas, é que a gente não para pra pensar, porque se a gente parar pra pensar, a gente dá uma pirada, né? E daí, para tentar justamente sim, liberar o controle, antes mesmo de começar as tentativas de gravidez, eu já acompanhei gestação de algumas colegas, né, inclusive obstetras, e aí eu via muito sim que o pessoal, tipo, como já tem um certo conhecimento, tem uma rotina corrida, enfim, e eu vejo assim em algumas pacientes também, de uma certa às vezes, relativizando o pré-natal, do tipo assim, é uma gestação de risco habitual, vou passar a consulta para a próxima semana, aí não vem na consulta, aí eu acho que a consulta com a Nath não é importante, né? E desde o começo eu falava com o Fábio de, não, se a gente for engravidar, a gente vai fazer esse negócio direito, entendeu? Eu quero ser a grávida da pastinha, tu vais pegar atestado do teu trabalho, eu vou cancelar minha agenda, nós vamos lá no horário da médica, sabe? Vamos ser e é algo que eu adoto até hoje, assim, né? Quando a Maria Rosa teve uma febre. Ai, prescreve. Não, ela tem pediatra. Eu sou a mãe, entendeu? Eu não sou médica. Não, eu sou a mãe. Então, no meu trabalho de parto, eu optei por pedir para a Nath que ela ouvisse os batimentos cardíacos da Maria Rosa com fones de ouvido, porque eu não queria saber, eu queria desapegar, né? Me permitir ser cuidada. E acho que isso é uma das coisas difíceis também para hoje, nós mulheres modernas, né? Se permitir ser cuidada. A gente tem uma cobrança muito grande, assim, do mercado de trabalho. Não acho ruim, acho que é importante, precisa, faz parte da vida, é o que é, né? Mas, assim, de uma performance, de força, de estar ali todo dia batalhando. E aí às vezes quer levar isso também para esse momento do parto, né? Porque sim, é um desafio, é uma maratona, tem que ser muito forte mesmo, enfim, né? É claro, a experiência é totalmente individual, mas desapegar do controle realmente eu acredito que faz toda a diferença, né? Tipo, de se Com certeza. permitir viver aquele momento, né? Se entregar para o momento, assim, deixar as coisas fluírem como tem que ser. E aí a gente vai ter sempre também, que é uma conversa que eu sempre tenho com as pacientes, né? A gente tem o parto idealizado, porque não tem como não idealizar, tá, gente? É impossível. Muita gente fala isso. Ai, não idealiza o parto porque tu não sabe o que vai ser. Impossível.
pro date do dia 17, que eu comemoro todo mês com meu marido há 3 anos, eu idealizo o look, o restaurante, entendeu? Se a sogra vai ficar com a baby ou se a baby vai junto. Então, assim, a gente idealiza, não tem como, faz parte, vai idealizar, né? Sim, com E a gente certeza. tem o parto real, que é aquilo que vai acontecer e que você não tem gerência nenhuma sobre isso. Só o universo, só Deus sabe o que vai acontecer. E a gente tem o possível, né? E aí o possível é onde a gente pega, e aí vem o plano de parto. Até que eu não anotei nenhuma pergunta sobre isso, mas acho que a gente pode falar dele também, que tá super dentro, né, da Com certeza. assistência e das perspectivas e do que a gente vem conversando, que é onde a gente pega o plano de parto da paciente, pega o que está acontecendo ali e tenta equilibrar para que a experiência da pessoa, apesar de talvez alguma coisa ter saído um pouco do que foi idealizado, possa ser uma experiência positiva, porque, na minha opinião, o que mais importa é que a família tenha uma boa experiência na chegada deste indivíduo, né, na estreia desse bebê no mundo, assim, que seja uma experiência positiva para a família, né? Então, acho que a gente sempre tá batalhando pelo parto possível, assim, né? Equilibrar a técnica, o que tá acontecendo, com a idealização do casal. Com certeza, sim, sem dúvidas. E realmente, né, a gente quer o melhor dos mundos, né? A gente quer o parto possível junto com o idealizado, porque Uhum. realmente não tem como a gente não idealizar. E ela, eu acho que Faz a paciente parte, tem que é bom, né? idealizar mesmo, Sim, também tem. acho. Ela tem que sonhar com o parto dela, né? A gente Uhum. não sonha com o nosso casamento, com a nossa formatura, com a nossa, né, com quem a gente vai ser daqui 5, 10 anos, por que que ela não vai idealizar o nascimento do bebê dela, né? Então, é Impossível não saudável. pensar. Eu digo que deseje coisas boas, prepare-se para as ruins e aproveite o que vier. Exatamente. Esse é meu lema da vida, né? Meu lema pessoal Exatamente. aqui compartilhando com vocês. Ô, Lana, aproveitando então no parto possível, né? O plano de parto, assim, como tu tens observado essa tendência em relação ao plano de parto, as perspectivas futuras em relação ao plano de parto? Eu gosto muito, né, de ler todos os planos de parto das pacientes, sempre que elas vêm plano de parto, vêm com plano de parto, faço questão de ler ele completo, né? E fico muito feliz, né, com o que elas colocam ali como desejo e tudo, como expectativa. E eu percebo que a paciente que elabora um plano de parto é uma paciente que está informada, é uma paciente que muitas vezes ela sabe o que esperar, porque ela coloca lá na situação do parto normal e na situação de e se vier a ser uma cesariana. Então, o plano de parto me mostra que a gente tem tido mulheres que estão cada vez mais informadas sobre teus partos, né? Sobre o que esperar desse trabalho de parto, né? E até a forma como ele é escrito, eu percebo nisso, né? Se possível, quando possível e tudo. A forma como ele é, a linguagem como ele traz as informações da paciente, me mostram o quanto essas pacientes estão vindo mais bem informadas. E é claro que assim, e uma coisa que eu falo para as pacientes, quando eu nunca peguei, graças a Deus, nenhum plano de parto que tenha algo assim muito escabroso, que eu falo assim, não, isso aqui não tem como, né? Graças a Deus, não. Mas eu me lembro quando eu era residente que eu tinha uns chefes que eles não gostavam de jeito nenhum quando a paciente vinha com plano de parto, inclusive pacientes do particular desses chefes, as chefes falavam, não, porque você tem que confiar em mim. Se você não confiar em mim, não sei o quê. E não é só isso, né? O plano de parto mostra as preferências da paciente. Se ela não confia em você, tá tudo bem. O plano de parto vai estar alinhado com o que você faz, né? Então, não tem por que temer um plano de parto. E quando a gente cria um vínculo com essa paciente, ela tá tão segura e eu oferecer alguma coisa para ela que às vezes não está dentro do plano de parto ou ela não pensou sobre, se eu informar essa paciente, se eu já se mostrar que aquilo é seguro para ela, ela vai aceitar. Tá tudo certo. Claro, nada também fora, né, da casinha. Mas eu percebo que o vínculo ele é muito importante para que essa paciente se sinta segura e para a gente alinhar as expectativas, né? Tudo aquilo que ela traz para a gente ali.
no planinho de parto dela e junto com a forma de trabalhar. Eu geralmente trabalho bastante parecido com o que elas trazem no planinho de parto delas, então para mim é bem tranquilo. Eu até brinco com as pacientes quando elas me dizem, não, também confio em ti, eu sei que você não vai fazer isso ou aquilo, né? Que eu não gostaria que acontecesse. Eu digo, gente, mas faz o plano de parto. Quando eu era estudante, quando eu estava na faculdade, teve uma situação de um chefe que estava ali atendendo o parto. Aí naquela época, né? Porque eu tenho alguns anos já, né, pessoal? Ainda era meio. Todas as pacientes eram colocadas deitadas na maquinha ginecológica, aquela coisa. Aí tava ali o homem no meio das pernas da mulher para a criança nascer. E ele começou aqui a se sentir mal e teve um infarto, entendeu? Assim, não estou pretendendo infartar agora. Mas, sei lá, vai que é um parto mega rápido, o profissional ali da tua confiança não chega a tempo, vai que tem uma dor de barriga na hora que a criança tá nascendo. Não sei, entendeu? Mil coisas podem acontecer, né? E é isso, é a vida acontecendo. Então, muita coisa pode acontecer. Então, eu sempre acho interessante fazer o plano de parto e colocar todos os detalhes. Porém, eu vejo sim que as pacientes estão mais informadas, que na imensa maioria das vezes que a pessoa faz um plano de parto, ela pesquisou, ela se preparou sobre o assunto, mas eu vejo muita gente também no Ctrl+C, Ctrl+V do modelo que alguém no Google publicou. E aí é onde eu acho que fica meio difícil, para principalmente quem presta assistência no plantão, né? Porque a gente que tem a oportunidade de conversar com a paciente, porque para mim, independente da paciente ter comigo ou ter no plantão, eu sempre oriento a fazer o plano de parto. Mas eu vejo que se a paciente chega, por exemplo, num contexto de plantão, com plano de parto copiado da internet, sem muitos critérios para aquela escrita, isso fica muito difícil para a equipe de plantão. Porque aí você não tem essa conversa que você falou que é tão necessária, do tipo assim, ó, entendo que o teu plano de parto aqui tá dizendo isso, mas nesse momento, isso aqui não vai dar para seguir, tá? Porque é isso, a gente sempre vai tentar respeitar. E eu falo para as pacientes minhas que vão ter no plantão, eu vou te dar muita informação. Eu vou tentar te passar assim, quase o meu cérebro para você. Mas lá na hora, você tem que confiar na pessoa que tá lá. E aí, isso pode realmente dificultar esse relacionamento ali. Então, para fazer o plano de parto, sim, estude, se prepare, leia sobre cada item. Pode até pegar o modelinho ali da internet, mas veja cada item, o que, que cada um realmente significa, né? Para não gerar talvez até uma certa dificuldade, uma desconfiança da equipe, e aí isso acaba truncando até o atendimento, né? Às vezes até uma equipe que pode estar muito bem intencionada ali no que está fazendo e ter uma dificuldade de assistência por conta disso, né? Eu vi que agora o povo começou a falar, finalmente! Obrigada! Isso aqui vai ser uma conversa, não um monólogo, né? Eu vi aqui, ó, que então a Débora já tinha comentado, né, que a mulher é a protagonista, mas o acompanhante é o ator coadjuvante. Não existe filme se não tiver os dois, né? A gente precisa dos atores coadjuvantes. Aí, opa, peraí. Aí teve aqui também a Fernanda WPK, que disse que te conheceu hoje, Lana. Te conheceu hoje, Sim, deve ter passado em avaliação maravilhosa. contigo no plantão hoje. A Maria, que diz que logo vem para consulta, pois venha, vai ser muito bem-vinda, vai ser um prazer cuidar de você. A Ju se organiza aí que vamos ter live também. E a Eliette também comentou aqui que na época dela não tinha o plano de parto, mas que teria feito. Sim, é uma ferramenta muito valiosa para essa comunicação, né? A família e equipe, né? Eliette também se prepare, vamos ter live também em breve. A Jéssica aqui nos acompanhando. E os maridos fãs número um, porque eu vi que o Ney comentou bem lá no começo, mas já saiu daqui, que ele é o fã número um, e tá aqui o meu fã número um também. E Ai, muito obrigada que pelo legal. carinho, né, gente? Muito obrigada a Aham. vocês que estão aqui mais uma vez, que vocês chegaram agora, mas eu quero agradecer muito o carinho de vocês aí, tá bom? Obrigada de É. coração. Ó, o Fábio também alertando quem tem amigas grávidas, já compartilha essa live para ajudar nos preparos. Isso é muito engraçado, né? Eu tenho uma paciente que ainda hoje me falou: minha amiga descobriu que tá grávida e eu já estou levando a palavra do parto, estou me sentindo um esquema de pirâmide. E muitas pacientes referem isso, sabe? Aí
Eu também tenho uma família que daí veio o irmão, daí veio a cunhada, aí vem a Uhum, vizinha e assim vai levando a palavra do parto. Mas por isso que eu digo que é exatamente. passos de formiga com vontade, né, Lana? Exatamente. Foi o que eu disse lá no começo, né? Para cada parte, se para cada parte respeitoso que uma mulher tiver, ela conseguir levar isso para outras mulheres, eu já tô feliz. Aham, com certeza. Em relação ao plano de parto, eu não sei se tens mais algum apontamento em relação à assistência. Ah, eu acho que em relação ao plano de parto, tu complementou bem, né? Essa parte de, às vezes, elas estão meio copiando e colando, e às vezes está Uhum. desalinhado também com quem tá no plantão e tudo, mas de forma geral é bem isso mesmo. Uhum. Gente, dúvidas, as gestas que estão aqui com a gente, algum ponto da assistência que vocês gostariam que a gente aprofundasse? Aceitamos sugestão das doulas também que estão aqui com a gente. Eu tô entrando aqui para ver, para depois fazer o sorteio do nosso brinde, né? Qual foi o momento mais desafiador para ti na obstetrícia, Lana? Como um todo? Assim, Meu Deus. essa Olha, decisão por seguir, né, esse caminho da disponibilidade, tudo. o momento mais desafiador que eu tive na obstetrícia foi me manter firme depois que eu estive numa assistência que foi muito. Eu estava no meio de uma assistência como um todo, eu não era a peça principal, eu não era a médica assistente principal ali, né? Mas de um desfecho que foi muito ruim. Daí isso foi muito desafiador para mim. Eu repensei toda a minha história, repensei todas as minhas escolhas, né? De o quanto. É claro, eu sempre tive muita noção de o quanto a responsabilidade era ser obstetra, né? De cuidar ali simultaneamente de duas vidas. Uhum, Então, isso sempre ficou muito claro para mim. Só que eu fui intensivista antes de ser obstetra, né? Então, eu lidei muito com desfechos muito ruins, com prognósticos muito ruins e tudo. Aquilo me marcou e eu pensei que eu quero trabalhar com vida, né? Eu quero uhum, alegria. E aí, me preparar para trabalhar sempre com vida e sempre com alegria me deixou um pouco mais fragilizada para lidar com desfechos ruins, né? E inesperados, porque uma coisa é uma gestante que infelizmente já chega para mim ali com uma perda gestacional e tudo, é uma coisa, mas uma gestante que está pronta para levar um bebê vivo para casa e ela não consegue, e isso faz parte da assistência, isso foi muito desafiador para mim e me pega até hoje. uhum. Sim, realmente eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Que a gente trabalha Uhum. normalmente com a parte positiva, né? E quando vem algum caso assim de perda, também, para mim Sim, são as piores situações, assim. com certeza. Mas eu vou te dizer que na minha época assim de plantão, que eventualmente chegava casais com, enfim, né, por N motivos com bebê que não tinha sobrevivido, que tinha algum desfecho ruim, pode parecer meio doido, sabe? Mas às vezes eu pensava, que bom que chegaram no meu dia, porque eu vou tentar fazer que esse momento ruim seja respeitado também, Uhum. sabe? Porque às vezes, Sim. numa lógica de atendimento de muitas pessoas, a coisa se perde, sabe? E é difícil, realmente é muito difícil para quem tá ali, né, recepcionando, e tu tem que lidar com 20 que estão ganhando bebê e com um que tá perdendo o Sim. bebê. É muito difícil esses sentimentos, assim, né? E Demais. ver que tá ali os outros bebês nascendo e chorando, levando pra casa, você sabe que aquela pessoa. Ah, é um sentimento muito conflitante mesmo. Bastante, bastante. Ah, realmente, quando a gente está nessa situação de que bom que sou eu que consigo acolher essa mulher e tudo, é realmente muito interessante, porque eu já fiz muitos vínculos com muitas pacientes, justamente em contextos como esse. Ela se Uhum, sentiu acolhida, ela se sentiu ah, segura, ela se sentiu abraçada naquele momento de perda, né? Então, realmente faz toda a diferença quando a gente tem um olhar. Porque ao passo que às vezes a gente está ali lidando com 20 ganhando e infelizmente uma ou outra tendo perda, a gente percebe que às vezes uma automatização ali desse uhum, cuidado, né? E uma frieza, um distanciamento. E é onde a paciente fica. Porque assim.
Para nós, ela tá ali com muitas, né? Mas para ela, eu sou uma, né? Então Uhum. eu vou ficar marcada na vida dela para sempre, com certeza. Uhum. Exatamente. Ó, temos uma dúvida para você sobre os pais, né? Uma pergunta sobre os pais. Você vê os pais mais participativos ou acha que ainda poderia melhorar o preparo dos pais? Falo isso como pai, percebi como é essencial a participação do parceiro no parto. Muito bem, Fábio. Obrigada pela sua pergunta. E a gente falou sobre isso no começo, o quanto é fundamental que esse pai, que esse acompanhante esteja bem preparado. Eu vejo hoje, assim, a maioria dos pais estão melhores preparados do que já estiveram em outros momentos, né? Mas dá para a gente melhorar bastante ainda. Então, é imprescindível que o pai esteja bem preparado para o parto, né? Para o acompanhamento de parto. E isso é tão importante que uma vez eu tive uma paciente que foi tirar umas dúvidas comigo no plantão. E aí ela falou assim: ah, doutora, o acompanhante tem que ser o meu marido? Eu falei, não, o acompanhante é uma pessoa da tua preferência, mas por quê? Perguntei, curiosa, né? E aí Hum. ela disse que o marido dela não ia ser um bom acompanhante porque ele não estava preparado e que ela, na primeira dor, ele ia querer que ela se fosse operada, né? Falei, não, se tu enxerga. E ela falou, eu quero muito ter parto, eu estou pronta e tudo. Falei, não, se tu acredita que vai ser dessa forma, né? Escolher um acompanhante que tu acredita vai te encorajar, né? No teu parto, tudo, ele é da tua preferência. Alinhe isso com ele, tudo, claro. Mas esteja com alguém que vai te encorajar. E aí ela levou a irmã, e foi muito legal, fez toda a diferença também para ela, foi muito bom. Uma irmã queridíssima que realmente abraçou a causa ali com ela no dia. E realmente, assim, um acompanhante, um pai bem preparado, conduz muito bem ali essa mulher no trabalho de parto. Porque aí vão duas coisas. Primeira, eu percebo que as pacientes percebem quando seus parceiros estão angustiados naquele momento. E aí, para mim, vira um ciclo de angústia, né? Ele tá angustiado e ela percebe que ele tá angustiado. Ela, meu Deus, eu estou causando esse sofrimento nele. E nós, mulheres que queremos, né, abraçar o mundo, ver aquele marido angustiado também e falar, ai, mas será que ele acha que eu tô. Será que as coisas não estão indo bem e tudo? E isso gera uma ansiedade muito grande na paciente que pode atrapalhar com certeza o processo do parto. E a outra coisa que eu observo é os maridos mal preparados, né? Os maridos que não estão, né? Não se prepararam para aquele momento, acabam sendo muito hostis com a equipe. Eu percebo isso muito como uma obstetra mulher, e eu percebo que certos comportamentos não aconteceriam se o obstetra fosse homem, né? Diante Uhum. desse pai que às vezes ele começa com uma hostilidade e tudo, né? Ali com a gente durante uma assistência, quando ele não está bem preparado e acha que ele tem que se impor ali Uhum. frente a gente. Então, marido preparado, né? É até segurança para nós. A Sabrina disse aqui que o marido serve para quebrar os dedos dele no parto. Muito, é isso mesmo, Sabrina. E eu vejo muitas vezes cenas divertidíssimas de casais durante o trabalho de parto. Me Muitas. divirto muito com muitos casais, né? Tem muitos casais que levam esse momento com muita leveza, com diversão, com humor mesmo. É muito engraçado. Tem casais que levam esse momento com muito carinho. A gente vê assim, muito cuidado, muito carinho, muita proximidade. E é muito gostoso ver as nuances ali dessa família se formando, dessa família nascendo. Mas realmente, né? E aí, quando eu tô com as pacientes, às vezes eu ofereço as minhas mãos para elas pegarem, né? Aí eu brinco, ó, não pode quebrar a mão do obstetra que eu vou precisar dela, né? Mas eu tô marido. Sim. É tipo isso. Pode apertar minha mão, mas não aperta muito, porque a minha não dá pra quebrar, né? Eu vou precisar Posso dela. precisar. Aham, com certeza. Gente, mais alguma consideração? Eu tô aqui tentando entrar no site, né, para fazer o nosso sorteio. E só que ele tá me pedindo um código e eu sou péssima para códigos, pessoas. Ai, tipo, Qual os site que tá códigos. usando? Ah, sorteio Gran, né? Insta sorteio. E aí ele pede o link da postagem para eu poder colocar aqui para sortear, entendeu? Só que Entendi. daí eu preciso sair daqui para conseguir pegar Hum, o tal do link. entendi. Eu acho que eu vou ter que fazer o sorteio e anunciar agora logo em seguida. Mas eu tenho ainda mais uma pergunta para ti.
Luana, que eu queria ver se tu consegue compartilhar alguma dica mais prática para as gestantes sobre o parto, né? E sobre o que esperar durante o parto. Alguma dica prática para o que elas podem esperar. Pois é, eu tô tentando entrar pelo Insta do computador, mas ele pede um código que ele manda pro meu celular, e daí eu tô com o celular aqui. E aí eu tentei entrar no WhatsApp no computador, só que daí ele tá pedindo um código do Facebook. O Facebook para mim é assim a pior coisa do universo. Eu não entendo o Facebook. Tá muito O meu Facebook é uma coisa muito complexa. Eu já passei até para pessoa que trabalha com isso tentar ver o que que aconteceu com as minhas senhas, assim, que é algo que se falar para mim assim, Facebook, pronto, mas já me tirou do sério, já acabou minha paciência. Eu sou uma pessoa muito tranquila, mas quando fala Facebook, o Fábio é prova, ele pode colocar a minha cara muda do ranço que eu tenho de há anos estar tentando resolver a situação do meu bendito do Facebook, porque eles botam tanta segurança que fica inseguro o negócio, porque eu não consigo mais acessar, né? Ó, tem mais uma pergunta. Ô, marido, tu tá querendo outro bebê? É isso? As indiretas, Fê, É, as ó, indiretas. sabia live, ele tá me cutucando ali, ó. Ele quer se preparar. Não, e a Vamos Mariana lá. tá numa fase muito boa, né? Como É, o parceiro deve agir quando percebe que o parto não está indo como deveria ser, levando a ignorar a gestante? Não sei se eu entendi. Como o parceiro deve agir quando percebe que o parto não está indo como deveria ser? olha, eu acho que primeiramente ele deve conversar com a equipe para entender como é que tá essa assistência, como que tá esse parto, né? Ah, entender, né, ó, tá tudo bem, é isso mesmo, tá tudo certo, dentro do adequado, né? E aí essa equipe com certeza vai, né, dizer o que que tá acontecendo e tudo. E conforme fosse, o que que seria o não indo como planejado? Por exemplo, a gente está avaliando uma situação de uma possível emergência, né? Então, eu acredito assim, esse pai tem que se tranquilizar. E tá tudo bem, Tá Fê? tudo bem, é que eu tô tentando resolver aqui enquanto tu vai Ah, falando, eu tô ouvindo vocês, tá? então tá bom. Ele tem que, né, se tranquilizar tanto quanto for possível, porque isso se trata também do bebê dele, né? Acolher essa mulher e tentar não transparecer muito, porque assim, a gente que é mulher lê, a gente lê tudo, a gente lê caras, a gente lê ambiente, a gente lê tudo. Então, a gente tentar não transparecer. E se transparecer, ele mostrar-se tão seguro de que aquilo vai tomar um rumo, né, tão seguro quanto possível, que vai acolher essa mulher e falar, não, ele tá tranquilo, ele tá seguro, então tá tudo bem, vamos seguir o que tiver de ser. E é isso, eu acho que ele tem que se informar com a equipe, né? Se tá tudo indo bem, e tranquilizar essa mulher, né? Se isso não tá indo, né, segundo como tá no plano de parto, mais uma vez, conversar com a equipe. Olha, a gente pediu que fosse dessa forma. O que que está acontecendo, né? Como que a gente poderia resolver isso? De que forma que a gente podia alinhar essa expectativa aqui? Geralmente, por exemplo, se tiver lá no plano de parto, eu não gostaria de ocitocina, alguma coisa nesse sentido. E aí a equipe está insistindo para que seja iniciada a ocitocina. Daí, esse acompanhamento, o que que aconteceu e tudo. E aí, discutir com a equipe, entender com a equipe qual que é o pensamento dela, se é só estamos apressados para né, agilizar esse parto, ou se é uma decisão que realmente faz sentido para aquela paciente. E às vezes assim, faz sentido, mas a gente não gostaria agora, tudo bem a gente não receber agora? Então, no momento que ele entende junto à equipe o que está acontecendo e toma uma decisão compartilhada, eu acho que isso, né, vai ajudar a alinhar ali essa assistência ao parto e deixar a família segura de forma geral. Pensando, inclusive, no contexto de plantão, que tá ali as coisas acontecendo e tudo, esse plantonista está lidando com várias gestantes. É mais fácil quando é o teu obstetra, né? Mas pensando no contexto de plantão, sempre ir junto à equipe, de o que está havendo, né? O que a gente gostaria dessa forma, por que que a gente está indo para esse lado, né? E aí ver o que que é, qual que é o pensamento da equipe para estar tomando uma decisão X ou Y. Fê, desculpa, eu vou pedir para tu repetir a última pergunta que tu fez.
Ah, tá. Se você pode compartilhar alguma dica prática sobre o que esperar durante o parto. Dica prática do que esperar durante o parto. Então, primeira coisa é uma gestante assim. A gente tem que se mover, gente. Não, a gente não foi feito para ficar parado, não foi feito para ser sedentário. Então, a gente tem que se mover a gestação inteira, tá? E o que eu falo para os pacientes? Precisa fazer crossfit? Precisa fazer academia, musculação? É muito bem-vindo, mas não necessariamente precisa ser só isso. Qualquer coisa em que você vai se mover é melhor do que nada. Então, se mover ajuda bastante a evitar, para os inúmeros benefícios dos exercícios físicos, né? Vai melhorar essa pressão, controle glicêmico, vai ajudar muito a diminuir as dores, né? De ligamentos, de o teu corpo todo se esticando. E durante o trabalho de parto, isso também faz diferença. Porque estar familiarizado com certos exercícios durante a tua preparação, no teu parto vai ser muito mais fácil de tu assumir certas posições, fazer certos exercícios, Uhum. inclusive no contexto de dor, né? Ali no trabalho de parto ativo mesmo. Então, essa paciente tem que se mover, tem que se hidratar bem, né? Ela tem que se alimentar adequadamente, né? Diminuir. Isso é para a vida, né, gente? Mas, assim, geralmente a gestante ela tende a se cuidar melhor porque ela está pensando em outro serzinho Uhum. dependente, né? Mas, tanto quanto for possível. E, como que ela vai se preparar, né, para uma outra dica prática, né, para ela poder se preparar para esse parto? Assistir coisas tão realistas quanto possíveis também, né? Eu quero que você assista partos bonitinhos, lindos, maravilhosos. Quero, mas eu quero que tu esteja pronta para outras realidades também. A gente tem um documentário que a gente gosta muito, né, Fê? O Renascimento do Parto. Sempre é a primeira tarefa dos É casais um por documentário aqui. incrível, tá? Ele tem três partes, né, Fê? Ele tem três filmes, né? 3 filmes. Tem maridos que dizem, aquele filme de terror que tu me mandou assistir. Mas esse documentário, muitas vezes a mulher ela já chega sabendo o que ela quer. Às vezes até Uhum. para o marido entender do que ela tá falando quando ela explica, né? O que é a violência Exatamente. obstétrica, o porquê do desejo do parto. É super importante assistir. Exatamente. Então, assim, Inclusive, compartilhando a minha história sobre o relacionamento do parto, né? Vou expor o meu marido agora, já que ele tá na live. Nós acho que a gente tinha saído umas 3 vezes, no máximo. Assim, ainda não tava nem oficializado o namoro. E eu falei, vamos ver um filme. E aí coloquei Renascimento do Parto. E aí fiz ele concordar com tudo que eu falei sobre o parto. Aí, assim, então tá, então agora a gente pode continuar a sair. Se não, não, já aí, ó, não vamos mais namorar, não quero mais. o filme da feira, imagina. Ele vai Mas dando ele. parceiro ver um filme. Não, era assistir o Renascimento do Parto mesmo. E foi ótimo, porque eu não só tenho elogios pro meu acompanhante de parto e de dividir a vida e cuidar da filhota. Muito bem, Fábio, isso aí. Então, assim, assistir a documentários como o Renascimento do Parto também é uma dica prática de como ela pode se preparar também um pouco melhor, né? Talvez não tanto ela, mas como tu bem colocou, né? O marido, né? O que esse marido pode esperar e tudo. O que ele não deve aceitar ali também durante esse trabalho de parto, durante essa assistência. E ela, assim, pensando no contexto de indução, por exemplo, que é demorado, a gente sempre fala para as pacientes: gente, vai induzir, traz um livro para ler, traz um baralho para jogar com o marido, fone de ouvido para ver um filme, uma série, né, para passar o tempo, porque muito do que as pacientes ficam angustiadas durante a indução é justamente pela dificuldade de ver esse tempo passando, né? Então, esteja preparada também para esse tempo lento que vai levar, né? O fato de se exercitar bastante vai te ajudar também a se manter ativa durante a fase ativa do trabalho de parto, se preparar e utilizar de métodos não farmacológicos, né? O uso do chuveiro quente, as caminhadas, as posições e tudo para o alívio da dor. Então, tem muita coisa que dá para a gente fazer ali durante a assistência ao parto, né? Para se preparar para ele, inclusive. E sempre, sempre é o mantra da Tilana para vocês. Desapeguem do controle. Desapeguem do controle. Eu acho que esse hoje em dia é um dos mais difíceis, assim, eu observo. Sim, com certeza. E assim, não sei como é que é pra ti, assim, mas eu tento bloquear um pouco isso com a paciente. Por exemplo,
Até recentemente eu tive um parto e aí a paciente pediu o banquinho e eu não estava na hora que foi colocado o banquinho, ela e o marido se acomodaram, porque a gente sempre tenta dar uma certa privacidade pro casal, né? Então a gente sai, volta, eu e a Nath não tava Uhum. ali, tinha que buscar um café, enfim. E aí, quando a gente voltou, o banquinho tava virado pra porta, por onde entrava pela porta da sala de parto, assim, né? E aí, tipo, gente, e daí às vezes entrava alguém da enfermagem, às vezes entrava alguém da pediatria, e aquele expulsivo, e ela ficava tentando ver o que que as pessoas estavam fazendo. Eu pensei, meu Deus, que nervoso. Por quê? Porque é isso, tá tendo ali uma movimentação no ambiente. E você tá ali naquele momento vulnerável, porque sim, eu sempre digo assim, a gente sempre vai fazer uma analogia que a humanidade tem aí mais de 2 milhões de anos e as pessoas nascem do mesmo jeito desde que o mundo é mundo. Então a gente se acha muito moderno, como eu digo, pego o telefone ali, iFood na porta da minha casa, não vou passar fome, não vou morrer de frio, domino tudo. Não, meu querido, quando você está parindo, a gente é igual a qualquer outro animal. A gente é muito evoluído, mas nós somos animais também. E quem controla essa questão do nascimento é o nosso cérebro primitivo, é o nosso cérebro animal. Então, é só a gente imaginar. Quando estavam, hoje a gente vai lá, vai parir no hospital, tu sabe que não vai aparecer um leopardo para comer os seus filhotinhos, né? Então a gente tem essa consciência, mas isso vem do inconsciente. São milhões de anos que o nosso cérebro nos preparou para proteger os nossos filhotinhos. Então você Uhum. tá lá nua na maioria das vezes, porque sim, por mais que durante o pré-natal a mulher, porque eu posso usar meu top, porque eu posso levar uma camisola. Chega lá na hora, minha filha, todo mundo arranca a camisola, ninguém quer saber do top, e tá tudo certo. Se quiser ficar com o top, também tá tudo certo, mas a imensa maioria quer tirar a roupa, não quer ficar vestida, né? Tá ali Eu chamo vulnerável. carinhosamente essa fase da fase do peladona, que é quando ela já tá vendo expulsivo, daí ela não se É aguenta, ela não isso! faz nada. Aham. Eu tenho até uma história interessante de parto, que às vezes as meninas, assim, quando fazia plantão, diziam assim, meu Deus, doutora, você é bruxa? Eu dizia, não, gente, eu não sou bruxa, é fisiologia, entendeu? Que aí a paciente tava naquele expulsivo, vai, não vai, vai, não vai, não vai, não vai, não vou conseguir, não vou conseguir. Aí daqui a pouco ela levantou, tirou a camisola, jogou uma água no rosto. Eu falei, agora vai nascer. Daí ela sentou e a criança nasceu, né? Então isso não é bruxaria, é isso, é instintivo o negócio, né? Então, e aí, como eu tava falando, né? Daí, poxa, aí você tá ali, super vulnerável, vai botar um serzinho super indefeso no mundo. E começa a entrar um monte de gente que você nunca viu, mexer em coisas, fazer barulhos, né? Que você nunca ouviu para o berço do bebê, tipo, porque, enfim, a gente entende, precisa, o bercinho do bebê. Mas assim, isso desconecta muito a pessoa ali do momento e ativa áreas do nosso cérebro que nos dão o quê? Alerta, você não tá seguro aqui, o bebê não pode ser. E a gente vê perfeitamente o trabalho de parto travando, né? Uhum. Então, eu sempre, tipo, chego e digo, não, vamos botar esse banco mais aqui para não ficar virado essa porta, sabe? Vamos deixar essa luzinha aqui mais apagada, né? Vamos Até botar o a marido aqui gente nessa mesmo, posição. né? A gente se coloca ali para dar uma bloqueada, para não tentar interferir o mínimo possível, né? Nessas sinalizações para você se sentir segura também nesse nível que não é racional, porque no Uhum. racional é o trabalho que a gente vai fazendo ao longo do pré-natal, né? E aí Sim. tem esse momento do irracional, nesse nosso momento aí mais animal mesmo, né? Que aí a gente também tem que tentar proteger e ajudar a pessoa a se sentir segura com ele, né? Sim, com certeza. Até a gente que tá ali prestando assistência fica ali em estado meio de alerta, e toda hora uma porta abre, né, uns Isso é barulhos. muito difícil, né? Meu Deus. Uhum. Eliette, essa live dá vontade de ter neném. Pois providencie, Eliette. Estaremos aqui por você. Estamos prontas, estou com roupa de ir já. Vem, neném. Mais algum útero coçando? Estou vendo muita gente aqui. Luciana, batendo ansiedade para viver esse momento de novo. Que delícia. Muito Uhum. bem, Luciana. Estamos prontas também, viu? Ela me disse que o Mateu vai esperar o aniversário da Maria Rosa. Ah, olha só, vai Já mesmo. tô com roupa de ir também, já. Estamos na expectativa. Certo. Gente, acho que vamos encerrando. Alguma dúvida?
Aí, aproveitem os últimos minutos. Consegui logar no negócio aqui, consegui os códigos. Não foi pelo Facebook, não precisei passar raiva aqui com o Facebook. Não, Consegui. Bê, olha só, o Fábio, inclusive, quando eu tava começando na Clinifan, daí a gente conversando sobre postar no Instagram, criar conteúdo e tudo, aí ele falou, tem jeito de programar o post e tudo. Falei, mas eu já tentei, não tem jeito. Hoje já tem, hoje eu já conheço as ferramentas, né? Mas na época não. Aí, mas pelo Facebook tem que falar, Fábio, eu não tenho Facebook há muitos anos, então. E eu não fiz por causa disso, eu também não vou E fazer, eu não sei o que vou descobrir meu aconteceu. jeito. Porque o meu Facebook ele fez uma confusão com a tal do meta, o gerenciamento de páginas do antigo Manual da Grávida Moderna com o meu pessoal, misturou tudo. Assim, é impossível. Mas eu consegui sair discretamente aqui enquanto tu explicava o trabalho de parto e peguei os códigos, tá? Muito bem. Então, o combinado era que quem estivesse ao final da live tivesse comentado no nosso post, a gente ia, né, presentear com um brinde. E aí, peraí que eu quero pegar para mostrar para vocês, para deixar vocês com vontade do próximo. Peraí. Segura, segura. Então, porque eu não tinha contado ainda o que era, né? Então, o Nem nosso eu brinde. sei, hein, gente? Não, é total surpresa. Então, o brinde é o meu workbook, né? Caminhando para a maternidade, que é para gestante e acompanhando a sua gestação com várias dicas, semana a semana, mês a mês, da evolução que vai acontecendo com o bebê e também fazendo anotações dos seus sentimentos, dos seus sintomas, para que a gente possa lembrar, né? Porque até tem um livro que eu tô lá para ler sobre maternidade, que é coisas importantes também são esquecidas, né? E passa tudo tão rápido, é tudo tão intenso. E quando a gente, tipo, gente, o que era aquilo mesmo? Então, o workbook vem com essa proposta, assim, de tornar esse momento, deixar ele registrado. E porque deve ser muito especial também, né? Um dia você pegar e ler o que a tua mãe sentiu, o que o teu pai sentiu, como é que foi essa experiência enquanto te aguardava. Então, esse é o nosso brinde. Eu vou fazer o sorteio. Obrigada, pessoal, que gostou da live, que esteve com a gente até agora. Vou ser sincera que eu já andei pensando em alguns temas, pensando em datas, e logo já vai ficar disponível, mas a minha ideia é que uma vez por mês a gente esteja aqui, que na próxima no YouTube, no caso, né? Para que fique tudo organizado. Organizado, né, por datas ali para que vocês tenham acesso, consigam encaminhar para uma amiga quando precisar, porque eu sei que a galera vira testemunha do parto, quer contar do parto para ter todo mundo, né? Então ali as lives vão ficar bem organizadas. Então eu vou fazer aqui o sorteio. Deixa eu ver se eu Enquanto você consigo faz o virar. sorteio, Fer, eu também gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, tá? Que participaram ativamente, que estiveram aqui, comentaram. Muito, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela presença e obrigada por terem aproveitado bastante. Ah, meu Deus, me pediram mais um login, gente. Não Eu pode ainda ia ser. te passar a palavra para as considerações finais, mas eles me pediram mais um login. Tá, foi. Login efetuado com sucesso. Tá, vamos Amém. ver se agora vai. Peraí. Não. Fica, o microfone fica, a gente só vira aqui, fazendo o sorteio. Ah, sorteio. Vamos ver. Ai, não. O que que deu? Meu Deus, que dificuldade. Eu sempre fiz esses sorteios por esses sorteadores gratuitos, enfim. Bom, de qualquer forma, gente, vou encerrar a live e daí eu gravo para vocês. Não vou prender mais vocês aqui. Eu gravo para vocês o sorteio, tá? Daí a gente posta ali, posta no meu Instagram da Mirali, quem vai ser a ganhadora do nosso livrinho. Lana, considerações finais então pra gente se despedir. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante e estejam aqui nas próximas. Muito obrigada pelo tempo de vocês. A ganhadora do brindezinho aproveita bastante, porque realmente a tua gestação e o nascimento do bebê é algo de que você vai querer se lembrar. Tá? Então, aproveitem. Muito obrigada. Quem não me segue, me siga no meu Instagram, @doutoralanatarsi.go, que tem muita coisinha legal lá.
Um beijo, muito obrigada. Então, obrigada, Alana, também pela disponibilidade. Parabéns pelo um ano de Mirali, tá? É uma honra ter você aqui trabalhando com a gente e contribuindo, né, com o teu conhecimento, com as tuas ideias, para a gente ter essa troca que eu acho que é tão importante e por isso eu acredito muito na equipe, não só obstétrica, como multidisciplinar, né? Por isso que a Mirali existe e esse é o nosso propósito, né? Eu digo até que às vezes a gente tinha que mudar o nome de Clínica da Mulher para Clínica da Família, né? Porque a gente abraça realmente a família toda. Muito obrigada a Exatamente. todos que estão aqui até o final, até essas horas, né? Obrigada pela participação. E fiquem ligados no meu Instagram, no Instagram da Mirali, da Lana, que a gente vai seguir informando vocês das próximas lives, certo? Um beijo para todo mundo. Boa noite. Boa Tchau, noite para tchau. todos.